Fala pessoal, bem-vindo aí a mais um vídeo. E no de hoje eu vou fazer um comparativo para vocês do custo de vida que eu tinha em Portugal e do custo de vida que eu tô tendo aqui na Espanha, para vocês verem o que compensa mais, enfim, adaptado à realidade de cada um, beleza? Então fica aí comigo, vamos embora. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. Bom, esse vídeo aqui eu vou fazer um pouquinho diferente dos que eu já tinha feito, tá? Porque eu vou compartilhar com vocês aqui a minha planilha, os meus gastos, tá? Para vocês terem uma boa base de comparação, né, dos gastos, né, que eu tinha em Portugal, dos gastos que eu tenho aqui, beleza? Então é baseado, obviamente, na minha vida, na minha realidade, tá? Mas já dá para vocês terem aí um parâmetro de comparação para uma família de 3 pessoas, tá? Então vamos para a tela do computador aqui e me acompanha. Bom, eu tinha falado para vocês, né, que eu pagava de aluguel em Portugal 550 euros. Aqui está 600 porque em janeiro do ano de 2022 eu fiz uma renegociação do aluguel porque eu precisei pagar menos em janeiro e o que faltou, na verdade, para completar os 550, eu pedi para parcelar em 6 vezes de 50 euros. Tá? Então acabou agregando 50 euros a cada mês de aluguel aqui. Então só para vocês entenderem que o valor de 600 euros de aluguel foi por conta disso, de uma renegociação que eu precisei fazer durante o momento que eu estava apertado e fiz esse parcelamento da dívida, digamos assim, em 6 vezes no valor aqui para acrescentar no aluguel. Tá? Então, aluguel, né? Vamos pôr aí 550. Mas eu acredito que hoje em dia, né? Hoje é dia 31 de março, eu acho, 30 de março, enfim, de 2023. Eu acho muito pouco provável que vocês consigam achar algum apartamento, né? De 2 quartos, que era isso que eu morava, por 600 euros ou até por menos de 600 euros. Beleza? Sendo bastante real aqui. Então, na época, era esse o aluguel que eu pagava, 550, mas aqui estava 600. De água, né? Eu tinha uma média de 34,20 euros, vai? A luz. Lembrando que no inverno a luz fica sempre mais cara, tá? Por conta de ligar aquecedor, isso tudo, que as casas lá são bem antigas. Então, nenhuma casa tem aquecimento e nada disso, então tu tem que comprar um aquecedor, ligar ele na tomada e deixar o negócio ligado lá até aquecer o ambiente para ficar, enfim, com uma melhor qualidade dentro da casa. Então, sempre no inverno a conta vai vir mais alta, não tem o que fazer, tá? Então a média de luz que a gente tinha era de 62,60 euros, tá? Lembrando que eu estou pegando os últimos aí 5 meses, tá? Como eu falei, eu não contei agosto, não estou contando agosto porque foi um período em que eu estava com muita correria, não consegui colocar todos os gastos que eu tinha ali. Então, para não fazer uma coisa errada, né, da contagem, eu não vou pegar agosto como exemplo, beleza? Deixa agosto para lá. Então, a média de luz foi 62,60, né? Mercado era o segundo gasto mais caro que a gente tinha. Então, a média que a gente conseguiu de mercado nesse tempo foi de 380 euros, tá? Lembrando que eu faço compra semanal, beleza? E eu não compro nada de luxo, tá? Nada fora do padrão. O que eu quero dizer com isso? A gente não compra refrigerante. Primeiro que aqui em casa ninguém toma Coca-Cola, ninguém toma 7-Up, nada disso. Não compramos Nutella, barra de chocolate, nada disso. Isso daqui é a compra normal, tipo arroz, feijão, cebola, azeite, a carne mais barata que a gente tem lá para comprar. Só que eu não comprava muito carne de porco em Portugal, comprava sempre frango ou linguiça ou carne moída, né? Enfim, raramente eu comprava carne de porco. Quando comprava era lombo ou então carne moída de porco. Só comprava essas 2 de porco, não comprava mais. Tá? Então, tipo, nada de mais leite, cara, o basicão mesmo pra gente se alimentar e ficar bem, nada fora do padrão, tá? Então, a média que a gente teve nesses últimos meses lá em Portugal foi disso, né, de 380 euros. A escola da minha filha, por que é tão caro assim?
porque a gente, na verdade, teve uma dificuldade muito grande em tentar colocar ela numa escola que era pública, porque dizia que tinha fila e você tinha que colocar a criança na fila 1 ano, 2 anos antes dela poder entrar na escola. E nesse período que a gente entrou em contato com os responsáveis disso, né, falaram isso, que tinha que demorar bastante tempo, não sei o que precisava ter vaga na escola e tal, e já tinha uma fila de espera gigantesca. E aí a gente tentou colocar ela numa escola, creche, enfim, que era com participação da Segurança Social, que é baseado em quanto a gente ganha, né? A gente apresentava lá os nossos recibos, apresentava o nosso imposto de renda e baseado nisso, eles faziam um cálculo de quanto que a gente poderia pagar na escola. Só que nós não gostamos da escola, tá? Não gostamos de como as coisas eram feitas. Ela ficou nessa escola durante 2 meses e ela teve uma mudança de comportamento notável e a gente não curtiu. E como a gente, graças a Deus, tinha condição de estar pagando, poderia pagar esse valor na escola, a gente preferiu colocar ela nessa escola, que era uma das melhores que tinha lá, mas obviamente tem que se pagar por isso, do que deixar ela numa escola que a gente não estava gostando de como ela estava ficando, né? Não gostava das coisas que aconteciam lá, enfim, em relação acompanhamento das crianças e isso. E aí a gente escolheu botar ela nessa, enfim, e arcar com isso, tá? Então, por isso que o custo era 315 de escola, tá? Aqui tá, é a prestação dos serviços de telefone, internet e tal que a gente tinha em casa, beleza? Então, se a gente for colocar na média aqui desses últimos meses, tá? Deu uma média aí de 60 euros, beleza? Farmácia, é quando tinha algum imprevisto, né? Alguém ficava doente, eu precisava de algum remédio, alguma coisinha assim, então a gente contabilizava aqui, não tem como a gente fazer uma média, porque é um custo meio que imprevisto, né? A gente não tem como saber. Academia, vai de cada um, se quer fazer, se não quer. Na academia que eu e minha esposa frequentávamos, era 50 euros a mensalidade, então eu fiquei lá durante um tempo, depois saí, aí minha mulher continuou. Cartão de crédito também vocês não consideram muito, estou falando de novo, a minha realidade aqui de como que era. E Spotify, porque a gente gosta bastante de música, enfim, sempre assinou o Spotify. Tá? Então, a nossa média, tá, de gastos em Portugal, ano passado, tá, foi de... calma aí. €1.508, beleza? Então grava aí, a nossa média em Portugal foi de €1.508, beleza? Isso mensalmente, tá? Fazendo o cálculo aí baseado nos 5 últimos meses que a gente viveu lá, tá? Agora, passando já para quando a gente chegou na Espanha, tá? Que é a partir de setembro, é que começa a mudar aqui as coisas. Ponto número 1. Na Espanha, a luz é muito mais cara que em Portugal. Quer dizer, eu não sei agora como é que tá, mas baseado nas contas que eu tinha, a luz aqui é um absurdo de caro. Muito caro mesmo, muito caro. Em relação, a gente consegue ter algumas outras coisas mais baratas, como, por exemplo, telefone, internet, água, tá? Isso consegue ser mais barato, mas a luz é um absurdo, a diferença de preço é descomunal, tá? Então, vamos lá. Explicar para vocês aqui como a gente alugou essa casa que a gente vive hoje através da internet, através de Portugal. A gente não veio aqui visitar a casa, a gente não fez nada. Eu precisei fazer uma negociação no contrato da casa, tá? Então, o que foi feito? Como a gente não tinha historial nenhum na Espanha, né, de entrada de capital, de trabalho, de nada, né, a gente não tinha nada de histórico, eu fiz uma negociação, fiz um contrato de aluguel menor, né, onde eu conseguia adiantar metade desse contrato,
para o dono da casa, para o proprietário também sentir mais segurança em nós, né, que a gente vai pagar as coisas todas direitinho. E com isso, a gente conseguiu fazer a mudança, tá? Então, o que acontece? Nós chegamos em setembro, efetivamente, né? A gente já... Como é que a gente fez? A gente pagou os 3 primeiros meses do aluguel, 4 primeiros meses, na verdade, pagamos 4 primeiros meses, e nos 2 últimos meses, a gente continuou pagando, tipo, pagamos adiantado 4 meses, ou não? Cara, eu já não me lembro muito bem, mas enfim, a gente pagou adiantado o mês atual e pagamos os 2 últimos meses, se eu não me engano foi isso mesmo. Pagamos para entrar na casa, né? O calção, o mês atual e os 2 últimos meses, o que totalizou 4 mensalidades, tá? Então, e a gente continuou pagando o aluguel normal, beleza? Se for um pouco confuso, vocês deixem aqui no comentário que depois eu posso tentar explicar de uma outra maneira. Ou então eu tento colocar alguma coisa aqui na tela, enfim, para ver se fica melhor. Então, a gente fez isso para poder entrar na casa e seguimos pagando o aluguel normal, tá? Então, o aluguel é 600 euros, né? Então, em outubro, eu acabei pagando esse valor aqui, porque como a casa estava sem luz, estava sem nada, precisou pagar a taxa de religar a luz, a taxa de instalação do relógio, não sei o quê. E como a conta de luz, obviamente, está para pagar a conta, está nos meus dados, e é débito direto, né? Todas as contas aqui são em débito direto. Isso é uma coisa interessante também de falar. Você sai tudo da minha conta. Então eu conversei com o proprietário, falei, cara, não tem problema, eu assumo esse gasto, mas eu pago menos no aluguel. A gente faz isso. E assim foi feito. E dezembro já começou a entrar o período do mês que eu já tinha pago adiantado, tá? Então dezembro e janeiro eu não precisei pagar o aluguel porque eu já tinha pago adiantado quando a gente entrou na casa, tá? Conta de água, tá? A água aqui ela é cobrada de 2 em 2 meses e é muito barato. É uma coisa muito barata mesmo. Então no primeiro mês, né, que a gente entrou na casa foi 36 euros, 36 e quebradinho. Botar aqui nesses 4 meses, cara, dá uma média de 40 euros, vai, mês. 40 euros dá 4 meses, né? Cara, a água é muito baratinho. Se você for somar aqui, tipo, vai dar 36 com 42, dá 78. Cara, dá menos de 20 euros no mês, tá? Menos de 20 euros por mês. Obviamente, isso depende também do lugar que você tá, né? Que como aqui na Espanha, cada cidade é independente, cada zona é independente uma da outra aqui, os preços acabam variando. A conta de luz, que eu falei, muito mais caro que em Portugal, tá? Então a média que a gente teve de luz aí no final do ano foi de 120 euros, basicamente o dobro do que eu tinha de gasto em Portugal. Mercado, levando em consideração, tá, a alta dos preços, a inflação e essas coisas todas, beleza? Foi de 418. Lembrando também que dezembro a gente acaba gastando mais por conta de ceia de Natal, coisa para o ano novo, essas coisas todas, tá? Eu também, enfim, lembrando das datas festivas. Internet, telefone, foi o que eu falei, é bem mais barato, 42 euros na época. Tá 42 euros aqui porque eu tava com 2 telefones só, tá? Eu tinha 2 telefones e a internet em casa. Eu depois agreguei mais o número de telefone e aumentou 2 euros, que não, basicamente de graça. Aqui tal. Então, a gente fazendo o comparativo, tá? No final do ano passado, a minha média de gastos aqui na Espanha foi de 1.050 euros. Tá? Lembrando que em Portugal foi de 1.508 e aqui na Espanha foi de 1.050. Mas lembrando que teve mês aqui que o aluguel foi mais barato, isso tudo. Mas agora, vamos passar para 2023, tá? Que é um cenário
mais estabilizado, digamos assim. Como eu mencionei, a água é só de 2 em 2 meses, então em janeiro, como eu já tinha adiantado o aluguel, também não precisava pagar a água que eu já tinha pagado em dezembro. Então, mercado, tá? Foi isso aqui. Eu sempre gosto de deixar anotado o que a gente faz extra. Nesse caso foi um cachorro-quente, que para fazer o cachorro-quente a gente gastou esse valor que está aí. Aí a escola da minha filha, a gente aqui colocou ela numa escola pública, não teve problema nenhum para se fazer isso, foi muito tranquilo. E a gente paga somente a alimentação dela na escola. O que em janeiro foi esse valor de R$ 63,75 aqui. Aí aqui já vem esse valor de 44, porque eu já tinha agregado um novo número de telefone. E de novo, farmácia não tem muito o que se colocar, né? Mas, cara, basicamente é isso aqui. E a luz, de novo, vem rasgando. A luz aqui é uma coisa louca, tá? Então, ó, só de luz em 2023, vamos arredondar aí, 140 euros, tá? 140 euros de mercado. De mercado, nós tivemos aqui uma média de 465, tá? As coisas aumentaram bastante, tá? Aumentou muito o preço de tudo aqui, principalmente a alimentação, leite, água, carne, subiu muito. De escola, de média, tá? A gente teve aí 73 euros. Da telecomunicações, que é internet, telefone, 44 euros. Enfim, não tem muito o que colocar aqui além disso. Então vamos lá. A nossa média de gastos, 1.194,62. Tá? Isso de janeiro até aqui. Lembrando que já estava com janeiro aluguel pago, conta de água não vem, então as coisas ficam mais baixas, precisa pagar, beleza? Levando em consideração também todos esses gastos, tá? Que o salário mínimo em Portugal é de 760 euros bruto e aqui na Espanha é de 1.080 euros bruto. Só que aqui na Espanha as pessoas costumam receber mais do que um salário mínimo, tá? Então é normal as pessoas receberem aí 1.200 euros mês na mão, limpos. E em Portugal já não é bem assim que funciona. Então, levando em consideração essas duas coisas, tá? Fiquem atentos a isso aí. Pensem no cenário de 2 pessoas trabalhando, se for um casal, né, obviamente, para vocês fazerem as contas direitinho e ver aonde que compensa mais para vocês, tá? Então, deixa eu sair da tela aqui e eu vou colocar para vocês aí um comparativo geral, tá? De como é que ficou a situação. Vou fazer um quadro aqui para ficar bem bacana, para conseguir ver muito facilmente, tá? Bom, como vocês estão vendo aqui, já tem muito bem esclarecido, bem elucidado aqui, os gastos que a gente tinha em Portugal e os gastos que a gente tinha aqui, enfim, mais facilmente de entender, não na planilha, né? E aí vai de cada um, cara. Vocês veem o que acham que é melhor, obviamente baseado na realidade de cada um. Coloquem um cenário de 2 pessoas trabalhando. Lembrando também que aqui na Espanha, para quem não tem documento, não é muito fácil de achar trabalho, tá? Aqui é bem complicado de conseguir trabalho se você não tem documento. Por isso que muita gente escolhe ir para Portugal e depois que tem a nacionalidade vai para o outro lado. Tá? Então, levem isso em consideração também. Mas, cara, isso aqui, prestem bem atenção nesses gastos, nessas diferenças. Para mim e para minha família, vale mais a pena a gente morar na Espanha, tá? Por tudo que envolve, não só a escola, mas qualidade de vida, poder de compra, enfim, tá? Então, pessoal, analisem bem isso aí, traz para a realidade de vocês, façam as contas de vocês e vejam o que fica melhor, tá? Bom, o de hoje vai ficando por aqui. Não se esqueça de se inscrever, de dar o like aí, comentar aqui embaixo. E me sigam no Instagram também, tá? Que eu sempre esqueço de falar essas coisas. Enfim, como vocês sabem, eu tô começando aqui. Então, não se esqueça de fazer isso aí, tá? Dá uma moral. Tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau!